Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso programa. Agora a gente vai mudar um pouquinho de tema, tá? Bom, os candidatos à presidência estão tendo um primeiro grande desafio antes das eleições, que é a busca por vices para compor as chapas. O mais preocupante é que o prazo para o fim das convenções já termina essa semana. Raul, eu queria que, para a gente começar esse assunto de hoje, você explicasse um pouquinho sobre esse prazo que está se encerrando agora já no dia 5. Bom, esse prazo, toda vez que a gente faz a lei eleitoral, tem um cronograma. A eleição tem prazo para acontecer, com certeza todos os partidos precisam cumprir suas formalidades dentro desse cronograma. E o que acontece nesta eleição é que, devido à complicação política do quadro, a dificuldade das pessoas visualizarem suas chances, as suas parcerias, todos os principais atores políticos estão deixando para a última hora os seus acordos, até porque existe muita discordância entre eles sobre as chances. É difícil você convencer, por exemplo, alguém que tem chance para ser deputado federal ou senador, que ele seja vice de uma chapa que tem pouca chance de ser vitoriosa majoritariamente. Então isso gera um problema. É difícil também você convencer toda uma base de deputados a apoiar em conjunto um único candidato, porque, na verdade, essas decisões elas são tomadas na cúpula, mas elas têm efeito sobre cada deputado, se ele vai ou não se engajar na campanha. Então, em cenários anteriores, em anos anteriores, nas eleições, nós tínhamos os acordos com mais facilidade porque o cenário de incerteza era menor. Neste momento ele é altíssimo. Até porque, por exemplo, só para lembrar que um dos principais protagonistas das eleições brasileiras, que é o Partido dos Trabalhadores, insiste que o seu candidato seja o ex-presidente Lula, e criando uma tensão jurídica praticamente insolúvel, tanto para conseguir o vice do Lula, quanto criar uma situação em relação aos outros partidos que não sabem como se posicionar. Mas eu acredito que, pela obrigação do prazo, todo mundo vai conseguir, que nem em cima da hora, fechar os seus acordos. Eles não vão ser acordos ideais, eles só vão ser acordos possíveis. Mas essa é uma eleição atípica, a gente tem que entender isso. Essa não é uma eleição como as anteriores, em que você estava discutindo se quem estava no poder merecia ou não continuar, mas é uma eleição em que o quadro está muito em aberto, é completamente fragmentado o eleitorado está se apresentando como muito volátil. Tinha uma opinião no início das sondagens, até o início desse ano o eleitorado sinalizava, não, eu quero um nome novo. Agora o eleitorado está sinalizando, não, eu quero alguém com mais experiência. Quer dizer, essas coisas estão medindo, os candidatos estão recebendo esses relatórios de pesquisa e mostram que essas opiniões elas são muito mutantes, devido ao impacto das discussões em redes sociais. Então, acho que essa que é, por exemplo, a gente sabe que os acordos que estavam acontecendo em torno da candidatura de Ciro Gomes com o Partido Socialista Brasileiro até ontem, foram impactados por um acordo de cúpula feito entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB. Aliás, eu queria sugerir uma pauta que vocês trouxessem o Júlio Delgado aqui para ele explicar qual é a posição do PSB nessa história, ou pelo menos dele dentro do PSB. Aproveitar que ele é um político muito importante daqui da cidade e está, nesse momento, num partido com essa centralidade. Então, nós temos uma situação de indefinição e de caos que está produzindo esse atraso.
só para poder lembrar, é muito mais interessante para todo mundo ter vice bem mais cedo, começar a campanha coerente bem mais cedo. Essa ideia de deixar o vice para o fim não é porque eles estão querendo, é porque está difícil mesmo. Isso é um problema. Eu também gostaria de ouvir a opinião do Marcos Miranda, que é cientista social, uma pessoa que sempre acompanhou política e tem uma análise bastante penetrante sobre esses assuntos, sempre que eu pude conversar com ele. O que você acha desse comportamento dos vices, Marcos? Eu acho que você falou muito claramente. As outras eleições, as eleições anteriores eram eleições plebiscitárias, né? Que estava sendo discutido ali projetos muito claros. Agora você tem um momento de ruptura, né? E que esse momento é sem igual. Eu acho que dentro da democracia nós nunca vivemos um momento de tamanha incerteza quanto esse que nós estamos vivendo. E isso reflete nessa decisão que fica para os 45 do segundo tempo, né? Isso mesmo. Então, nem nós aqui da mesa, imagina a população, nós estamos indefinidos. Eu também não sei o que eu vou fazer na eleição. Em quem? Claro que eu vou pender. Tá certo? Se o meu candidato, eu vou, mas ele não tem nem vice ainda, nem sei se ele vai. Certo? Vários candidatos, o próprio Ciro Gomes não tem vice. Não. Bolsonaro não tem 3 vice. não. Sim. Bolsonaro não tem vice, Geraldo Alckmin. Acho que conseguiu hoje. Ele conseguiu, falou, anunciou hoje. Agora, né? mas é porque ele fechou o acordo Com antes PRB, de ontem. com o PRB. Né? Antes do posicionamento do mas PS. ele veja que é em cima do prazo também. Por um partido tão estruturado como o PSDB, partido que, vamos dizer assim, antigo protagonista da política brasileira e sempre teve os seus acordos feitos com muita antecedência e nesse momento não conseguiu. Geraldo Alckmin agora que tem a possibilidade de apresentar um vice. Você vê, não é um problema geral. Nem os candidatos surpresa como o Bolsonaro, nem os tradicionais como Geraldo Alckmin, a gente pode dizer o próprio Ciro Gomes. O Lula, o PT não conseguiu apresentar sequer uma chapa pura, que era uma das estratégias que eles estavam pensando, que era lançar presidente e vice do PT, para que na hora que o Lula fosse realmente impugnado, o vice assumisse na frente. Então, Raul, mas isso é muito preocupante para a gente enquanto eleitor, porque você veja bem, se pensava que vice era um bom emprego, mas vice é uma posição muito estratégica. sim, com certeza. E se você for Especialmente no pensar, Brasil, 33 anos atrás, 3 vices já se tornaram Sim. presidentes por conta de falecimento e impeachment. Não deixa a população, não deixa o eleitorado mais instável nesse momento tão delicado. O que você pensa sobre isso? Isso é um problema que aconteceu da política brasileira, né? O vice passou a ser uma posição... Respeite o vice, hein? Inclusive perigosa, uma espécie de dormindo com o inimigo, né? Porque ele pode ser alguém que vai te enfiar uma faca nas costas na primeira chance. E eu queria lembrar que quando Itamar Franco assumiu com o impeachment do Collor, ele já era rompido com o Collor. Eles não tinham mais nenhuma relação política, tanto que as forças toparam fazer o impeachment, dando a presidência para Itamar, porque sabiam que Itamar não tinha relações com o Collor. Mal ele assumiu, devido inclusive ao seu temperamento, que nós lembramos todos, era bastante forte, eles tiveram a desavença e o vice era por um lado, por outro. Isso já aconteceu muitas vezes com governadores, vice-governadores, isso é um problema constitucional que a gente teria de avaliar. Raul, me tira uma dúvida. Então, qual que seria a função de um vice-presidente? Tem alguns. A principal função constitucional é substituir o presidente, sim, no caso do seu impedimento, de sua morte. Essa é a principal função. Agora, o vice, ele no caso da estrutura política brasileira, ele agrega tempo de propaganda, ele agrega recursos, porque a atual campanha é feita com financiamento estatal
exclusivo, que é o fundo eleitoral. Então, os partidos precisam aumentar o número de deputados para que eles tenham acesso a mais recursos para a campanha, e o vice, devido principalmente a essa importância que ele tem, ele traz o partido com muita convicção para dentro de uma chapa, né? Então, o vice ele é um componente estratégico nesse sentido. Eu quero lembrar que ninguém teve a menor chance de se eleger para cargo majoritário no Brasil, falando para presidente, nem para governador, no Brasil, com chapa pura. Você não tem história de chapa pura. Eu e o meu vice somos o mesmo partido, temos uma linha ideológica completamente afinada e coerente. Normalmente são composições que deixam... costurar acordo, isso, coisa de mineiro, são, né? acordos E depois é um prejuízo que para deixa o todo eleitorado mundo. perplexo, né? Por exemplo, agora está se discutindo mais uma vez a entrada do MDB na campanha do Pimentel, que significa PT e MDB em Minas Gerais, porque em outros estados já teve. O próprio Márcio Lacerda, como prefeito de Belo Horizonte, ele foi a acordo do PSDB com o PT para fazer um prefeito do PSB, né? E que na época isso já soou estranho para o resto do Brasil, principalmente o prefeito de capital. Então essas composições, elas deixam o eleitor meio perplexo. Elas não causavam tanta impressão porque o vice sempre foi decorativo do ponto de vista do poder. Ele não tem poder algum, a não ser de peso político no momento da campanha e numa eventual substituição que a gente vê numa situação instável como é a brasileira, pode acontecer. Respondeu a sua pergunta, tem peso nenhum. Para você veja bem, isso tem uma esfera muito poder, maior. ele não tem peso algum. Ele não é responsável por nenhum tipo de articulação política, ele não tem nenhuma função constitucional, ele não tem cota de ministérios que ele nomeia, ele em princípio, ele é decorativo, mas a gente sabe que não é, né? Porque ele tem uma atuação de bastidores que é extremamente relevante. E você considera que em esferas menores, município, estado, essas coligações entre partidos, isso atrapalha na estratégia da escolha de um vice, da aceitação desse convite? Não, veja bem, no Brasil não tem jeito, o eleitorado é todo fragmentado, a nossa lei eleitoral, nossa lei partidária, perdão, ela produz uma proliferação de partidos tal que são todos financiados por um fundo partidário, não confundir fundo partidário com fundo eleitoral é para financiar a campanha, fundo partidário para financiar a existência dos partidos, que inclusive partidos sem nenhuma representação têm acesso a 500, 200, R$1.000 por ano, que paga para o seu presidente, seu secretário, uma vida de circulação nacional na para fazer babesca. Acordo, sem que ele precise ter um deputado. Então tem uma proliferação de partidos tal que obriga esse tipo de acordo. Não há como alguém se eleger para cargo majoritário no Brasil, prefeito, governador, senador e presidente, sem acordo com um certo espectro de partidos. Se a gente quisesse que o cenário não fosse esse, deveria ter uma reforma política que limitasse o número de partidos, mas isso é uma conta muito complicada, a gente sabe que é um outro problema muito complexo. É uma outra conversa. Uma outra conversa. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Raul, nessa corrida aí pelos vices, qual o candidato está tendo maior dificuldade? Bom, eu acredito que todos estão tendo, porque nesse momento eles não estão fechando os vices, né? As dificuldades são enormes, mas a gente pode imaginar
que aqueles que disputam dentro do mesmo campo, por exemplo, o que seria o campo da esquerda, né, da brasileira, tem um grande problema. Tem o candidato mais bem avaliado nas pesquisas, mas que por causa da lei ele não pode ser candidato. Então ele tem uma enorme dificuldade de poder fechar o vice. A estratégia do PT, então, é muito complexa nesse momento. E ela acaba tendo impacto em todas as outras forças que estão no bloco da esquerda. Mas no campo da chamada direita, também não é fácil. Geraldo Alckmin conseguiu fazer a sua costura em cima da hora, com o que a gente chama de centrão, os políticos de partidos que não têm uma ideologia muito clara do ponto de vista programática, mas que a gente sabe que se situa num certo campo conservador, um grande número de pequenos partidos que o Ciro Gomes até tentou cortejar há um mês atrás, mas que acabou fechando com Geraldo Alckmin. Eu quero dizer que esses acordos são acordos entre políticos, eles garantem tempo de TV, PSDB tinha de monte, mas garante recursos de campanha. Isso que é muito importante, porque, embora eu acredite que ainda vai acontecer muito dinheiro ilegal em campanha brasileira, o fato é que dinheiro justificado vai ser do fundo eleitoral. E aí você precisa ter uma enorme base. Já está garantido ao PSDB o maior tempo e os maiores recursos, o que deve dar uma grande vantagem para esse candidato, se a gente considerar a conjuntura da eleição. Mas é muito importante a gente entender, isso é o movimento dos políticos. O movimento do eleitorado é um pouco diferente. O eleitorado não necessariamente assina embaixo dos acordos que os políticos estão fazendo. O eleitorado, e isso a gente tem muitas provas em muitas eleições, ele pode simplesmente rifar os acordos e votar em outros candidatos. Basta uma frase de efeito, né? Bem colocada. Ou mesmo uma certa indignação gerada da própria participação. Se eu ficar falando em programas como esse que a gente está aqui, você tem que se informar de política, você tem que acompanhar. As pessoas dizem, então eu vou começar a ler a parte de política dos jornais, eu vou acompanhar. E quando você começa a acompanhar, você vê que alhos e bugalhos se misturam, você fala assim, mas que é isso? Né? Então essa é uma atitude que muitos eleitores têm. Então ele prefere às vezes votar num candidato que tem poucas chances, mas que espelha ideologicamente muito bem aquilo que ele pensa, do que necessariamente votar em primeiro turno nas opções que são colocadas. Mas o segundo turno é diferente. O segundo turno muda tudo porque afunila as escolhas, é A ou B. Aí o eleitor tende a fazer o seu voto mais pragmático, o seu voto útil, pensando naquele candidato que ele acredita que vai ter melhor desempenho, né? É muito interessante isso, mas o eleitorado ele não é cativo dos acordos políticos. Não, inclusive, ele se escandaliza com certos acordos. Raul, eu ainda quero voltar nessa pressão do Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que isso é dúvida de muita gente. Eu escutei hoje no noticiário que essa questão da ficha limpa, outros políticos conseguiram se candidatar mesmo com a ficha suja. E isso faz uma força muito grande, porque você está pensando, poxa, não vai conseguir se candidatar, mas outros conseguiram, como assim? Bom, já houve todo tipo de precedente, mas eu quero lembrar que todos os casos de políticos que eram inelegíveis tiveram seus mandatos cassados, inclusive depois de terem sido eleitos. O caso do Jader Barbalho é muito importante. Depois ele voltou. A dinâmica da política brasileira permite esse tipo de coisa, mas eu quero dizer o seguinte, no caso especificamente do Partido dos Trabalhadores, no caso do presidente Lula, ele não só se encontra inelegível, como ele se encontra, nesse momento, preso. Então, a justiça vai utilizar de meios, inclusive para impedir que ele possa gravar diretamente
sua propaganda eleitoral. Não pode impedir, por exemplo, que o PT use a imagem dele, fale por ele, mas pode perfeitamente impedir que ele entre uma equipe de televisão dentro do presídio. Aí você pode até dizer assim, bom, mas pode fazer isso? Olha, é uma arbitrariedade como das muitas que já aconteceram. É que todo mundo, todos os analistas políticos contam que a prisão do Lula foi o primeiro ato dessa campanha, né? Em que o candidato que teria mais chances no eleitorado foi retirado por uma disposição judicial que está sendo discutida. Inclusive tem uma certa tensão, se quando passa a eleição, Lula pode ter sua pena revista, enfim, afinal o próprio juiz Moro escreve que foi com base numa convicção e não em provas que ele condena Lula, e que o próprio Supremo Tribunal Federal, com o próprio juiz Gilmar Mendes, que já agiu tanto quanto o PT, já nesse momento já acha que tá excessivo esse comportamento judicializante da política, ou seja, quer que o judiciário recue em relação a esse excesso de protagonismo que ele vê. Então o cenário pode mudar, mas o fato é o seguinte, muda depois das eleições. O que não vai mudar, eu acho que é a falta de confiança do brasileiro em todos os setores, né? O judiciário, que era uma espécie de último baluarte desse respeito que o cidadão teria pela lei, ele meio que teve escorroído, né? Uma justiça que é lenta para todo mundo, é absolutamente rápida para condenar o Lula. E depois volta a ser lenta. Já mediram o desempenho daquele TRF-4 que condenou o Lula, e agora eles voltaram a ser lentos como eles sempre foram. Mas, no entanto, para condenar um político. Aí você pode ser condenável? Ele realmente havia implicações? Isso é uma tese, tem que ser discutida, obviamente, é um problema. Agora, que teve um comportamento de exceção claramente para poder tirar um candidato, e quem conhece política brasileira sabe que usar a justiça para poder atrapalhar a candidatura, isso é um recurso que existe. E no caso, operou muito claramente contra o Lula. Agora, o problema é que depois que isso acontece, isso gera uma instabilidade no campo, porque exatamente essa coisa. Há advogados que defendem que pode até ser diplomado por causa do recurso, da possibilidade, e a gente tem que entender que os advogados estão no papel deles, de dizer que isso é possível. Bom, depois dessa explicação, a gente termina o nosso programa de hoje, mas ainda tem que se discutir muito ainda, né? E as coisas vão mudar agora com a proximidade das eleições. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês aqui da mesa, desejar sucesso para o evento de vocês esse final de semana. Bom, eu queria avisar você, na verdade, que hoje vai acontecer uma palestra sobre homeostase quântica informacional no Hotel Constantino, às 17h30. Se você tiver interesse, você pode adquirir mais informações através do telefone 98418-5919. Debatedores, até semana que vem. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Como sempre, é muito importante ter você aqui com a gente. Então, já te faço um convite para a gente encontrar amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento, seja no nosso canal lá no YouTube ou na nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.